Pessoal, vamos lá. Na aula anterior, nós falamos sobre alta performance, a mentalidade de um vendedor de elite. Como é a mentalidade de um vendedor de elite? O que é que ele pensa no mundo das vendas? E olha que fantástico, nós falamos que, logo no início, que é importante nós estarmos com a nossa mente aberta. E para estar com a mente aberta, nós precisamos liberar o perdão no coração. Caramba, e você está falando de live de vendas e você está falando de perdão? É, porque esse foi o ensinamento da minha mãe, Dona Alba, que não está mais aqui, e ela falou lá atrás para mim, eu ainda adolescente, ela disse: Naldo, meu filho, libere o perdão no coração para que as bênçãos te alcancem. E nós aprendemos também que perdão não é sobre o outro, é sobre você. Entendeu? Eu te perdoo, eu me liberto disso que está me aprisionando. Se você vai perdoar ou não, aí é com você. Mas eu tomei uma atitude positiva, né, de liberar o perdão no coração sobre isso que estava impactando nossas vidas. E a vida é assim. E quando eu me liberto, quando o meu coração está em paz, quando eu estou em paz, a minha mente abre para novos conhecimentos. E foi isso que nós aprendemos. Mudança de mindset. O quanto é importante mudar essa mente, tá? O que eu alimento aqui, o meu repertório depende do que eu estou alimentando na minha mente. Nós aprendemos também que vender é servir, nós fizemos um caminho, né? Lembra? Eu não estou vendendo, eu estou atendendo. Eu não estou atendendo, eu estou servindo. Segundo o dicionário, servir é fazer algo em favor de alguém. E quando eu ajudo alguém, eu estou ajudando a si próprio. Então a mágica da vida acontece. Imagine você sair de casa, ser um vendedor, você sair de casa e você não vai vender, você vai servir. Então isso é mudança de mindset. Aquela pessoa que sai de casa com essa mentalidade, ela tem uma performance melhor. Bora, Raul? Chegou Raul aí, chegou Beatriz Souza, sejam muito bem-vindos a essa live, onde nós estamos falando sobre vendas, estamos melhorando o nosso conhecimento de vendas. Isso é muito bom, porque a gente tem melhores números, ficamos mais proficientes. Falamos sobre proficiência e vocês aprenderam na aula anterior que proficiência o que é? Proficiência é conhecimento profundo naquilo que faz. Dei até o exemplo desse case aqui, ó. Se eu estou vendendo isso aqui, eu tenho uma responsabilidade de saber como isso é fabricado, qual é a matéria-prima que isso aqui é fabricado, qual é a história disso aqui, tá? A história do mercado que está envolvendo esse produto. E isso gera credibilidade para o cliente. Hoje o cliente ele é muito exigente. Você precisa de alguns segundos de fala diante do cliente para que ele entenda que você é um proficiente no assunto. Isso aí é muito importante. Diego José, vendedor da Nordesa. Nordesa, gente, Nordesa. Ah, eu vou dar uma palestra na convenção da Nordesa sábado agora. Sábado agora. Vamos lá, estaremos lá, Diego. Diego, seja muito bem-vindo aqui. Muito obrigado por estar nessa live. Clica aí, Diego, chama teus amigos da Nordesa. Vamos falar hoje sobre os sabotadores que impedem alavancar nossas vendas. As crenças limitantes que impedem que um vendedor tenha alta performance em vendas, tá? Mas, ó, vender é uma missão que gera emoção. Entendemos que na primeira aula também nós estudamos que vender é emocional. A venda é emocional. A decisão de compra é racional. Tirar o dinheiro do bolso é racional, tá? Mas a emoção é que vende. O cérebro de quem compra tem 3 cérebros importantes: neocórtex, sistema límbico e sistema reptiliano. Olha que fantástico. Em uma dessas aulas lá na frente eu vou falar sobre esses 3 cérebros e como nós, vendedores, entendemos o cérebro de quem está comprando, de quem está na nossa frente. Isso é fantástico. Terá uma aula para falar de neurociência em vendas, para falar apenas sobre isso. Vamos embora. Aprendemos também que atendimento é o fator determinante para fidelizar o cliente. Antes do número, antes da venda, antes de você apresentar alguma coisa para o cliente, antes de você apresentar o produto, apresentar o serviço, o atendimento vem antes. A forma como você se apresenta, a forma como você está apresentando aquele produto. Eu dei até o exemplo, né, de quando eu fui ser professor da Estácio, lembra? Quem estava aqui na outra live lembra disso. E eu falei que eu fui contratado porque a entrevistadora percebeu que meus olhos brilhavam em cada resposta que eu dava
nas perguntas que ela fazia na entrevista de emprego. Olha que fantástico. Aprendemos também na aula anterior os 3 pilares poderosos da venda: preço, produto e atendimento. Tudo que envolve o mundo das vendas passa por aqui, ó, pelo preço, pelo produto ou serviço que eu estou vendendo e o atendimento. E foi exatamente aqui nesse módulo do atendimento que nós entendemos na aula passada que atendimento é servir. E quando eu saio com o mindset de servir, eu mudo totalmente a história, o cenário, o repertório. E hoje, exatamente nessa aula, aproveita agora, ó, clica aí no aviãozinho e chama 3 pessoas. Se você quiser chamar mais, fica à vontade. Mas clica aí e chama 3 pessoas, para que elas sejam abençoadas com conteúdo de alta performance. Tá? Essa live é totalmente online, ao vivo, gratuita para você. Então abençoa pessoas. Chama pessoas, porque a vida é uma venda. Se a pessoa, mas a pessoa não trabalha com vendas, ela precisa vir para essa live para ela entender que trabalhando ou não com vendas, ele é um vendedor, ela é um vendedor. E hoje nós vamos falar sobre as crenças que sabotam a nossa alta performance em venda. Os verdadeiros sabotadores escondidos no dia a dia, no corre-corre da vida. E a gente não consegue entender que isso está sabotando a nossa performance, isso está impedindo que a gente venda mais, que a gente tenha algo melhor para apresentar para o nosso cliente. Vamos lá, vamos começar a produzir agora. Quem for chegando aí, gente, Paulo, seja muito bem-vindo, Paulo Muniz. Estamos falando sobre vendas e hoje o tema é os sabotadores que impedem a nossa alta performance em vendas. Vamos lá. Olha aqui, eu preparei um material fantástico aqui para vocês. Como é que a gente consegue entender essa questão dos sabotadores na venda? O ambiente familiar e a infância e o nosso ambiente familiar é onde as crenças se instalam. Naldo, onde é que mais nós instalamos crenças que sabotam? Experiências emocionais negativas. Quando você tem algo, uma experiência emocional negativa, que aquilo gera uma crença limitante em você, a qualquer momento esse gatilho é disparado e isso impede algo que você está fazendo. Vamos transformar isso no mundo das vendas. Crenças culturais e sociais também impede que a gente venda bem. Repetição de mensagem negativa, Naldo. Isso gera crença? Gera crença. Né? Eu sempre digo, tem gente que sai de casa para trabalhar e diz assim: vou lá, meu amor, vou embora. Vou para a guerra. Ore por mim que eu não sei se eu volto. Porque hoje a meta tá para arrebentar. Então, assim, você já começa amaldiçoando. Em vez de você dizer que vai abençoar a vida de alguém, que você vai sair para servir, você está dizendo que vai sair para a guerra. E a vida não é uma guerra. Né? A vida é desafios, é missão. A missão de vender é muito importante. Então, interpretações distorcidas sobre o que você acredita, sobre o que é verdade, o que você acredita, também limita você nas vendas. Vou dar exemplos aqui, por exemplo. Dá um exemplo dos sabotadores que podem se instalar na infância em um ambiente familiar. Vamos lá. Você está em casa, de repente você é uma criança, um adolescente, por aí está se formando, e você vê seu pai chegar e dizer assim: caramba, esse negócio de empreender não é para mim, não. Eu prefiro um trabalho fixo, ser CLT. Esse negócio de empreender não dá para mim. O que eu fiz deu tudo errado. Talvez por falta de aprendizado, por falta de estratégia, aquilo que ele fez não deu certo. Mas você está ali vivendo aquele ambiente e escutando aquilo. A interpretação da criança naquele momento, ele diz que ele entende que arriscar é perigoso. Que não é bom arriscar. Que vender não é muito bom. Qual é a crença que é formada nessa pessoa? Não nasci para vender. Negócio de venda não é comigo, não. Por que eu digo isso, Naldo? Porque existem pessoas que estão vendedores, mas não são vendedores. Caem de paraquedas no mundo das vendas, mas não são vendedores. Não foram treinados. Existem crenças limitantes dentro deles que eles não conseguem performar bem. Entendeu? Por exemplo, qual é o impacto que isso tem dessa crença formada na infância, na vida adulta? Essa pessoa não consegue ser agressivo no mundo das vendas. Ela prefere estabilidade e crescimento. Ela prefere uma CLT do que ser comissionado em vendas e ter alta performance em vendas. Porque, gente, hoje eu tive uma reunião, inclusive na Nordesa, né? Já tem pessoas da Nordesa aqui, e eu estava conversando com o Edinaldo, que é o gerente comercial,
E o Edinaldo me falou dos números de remuneração de vendedores, e o vendedor preparado, caramba, ele ganha dinheiro, cara. Ele é próspero. Claro que tem que ter, ó, tem que ter trabalho, tem que ter estratégia, tem que ir para a missão, tem que ir para a rua, tem que trabalhar. Na verdade, se você encontra uma pessoa assim, nesse cenário que eu acabei de colocar, que ela veio desde a família dizendo que empreender não é bom, que é melhor ser CLT, que é melhor ter emprego público, não é? Na verdade, essa pessoa, aqui não está faltando técnica, tá? Aqui não é técnica, aqui é uma crença herdada. Eu herdei isso dos meus pais. E aí eu não performo bem. Por exemplo, deixa eu dar um exemplo aqui para você de como crença é importante. Eu sou casado há 38, quase, eu não posso errar isso. Eu não posso errar, não. Minha esposa tá treinando nesse momento. Ela tivesse aqui de lado, ela tinha aberto o olho desse tamanho assim. Vai errar a quantidade de anos de casado. Eu sou casado há 38 anos. Eu sou aquele marido. O meu perfil é de dizer que eu te amo, de mandar flores, sabe? Eu externo a minha emoção. Vendedor é assim, né? Vendedor brilha os olhos quando tá falando. Então eu brilho os olhos quando tô falando com a minha esposa. Eu mando flores sem ser data de comemorativa de nada. Já a minha esposa, ela tem dificuldade de dizer eu te amo. Na verdade, ela tinha dificuldade de dizer que eu te amo. Ana Barros, seja muito bem-vinda. Kleber, seja muito bem-vindo. Tem dificuldade de dizer te amo. Foi necessário um treinamento em São Paulo chamado Treinamento Você. Instituto Você. É uma empresa, um instituto de São Paulo, que faz um treinamento baseado em programação neurolinguística. E nesse trabalho, nesse dia, foi trabalhada essa crença que ela tinha, que impedia ela de dizer eu te amo. Imagine você casar com uma pessoa, você é essa pessoa que adora escutar eu te amo e gosta de dizer eu te amo, mas do outro lado você tem certeza que a pessoa lhe ama, vocês estão juntos há 38 anos, construíram uma família fantástica, mas você não escuta eu te amo. Caramba! Crenças instaladas dentro dela que vieram de onde? Do ambiente familiar. A mãe dela nunca passou, nunca transmitiu esse carinho. Minha filha, eu te amo, eu te amo. Era difícil. Isso foi herdado e foi passado para um outro ambiente familiar da família dela, da minha esposa, que é a nossa família. É tanto que no final do treinamento tem um momento lá em que a pessoa vai falar lá no palco e ela não fala em microfone de jeito nenhum. E eu tava, nesse dia, é o último dia, você pode ir lá participar. Eu fui trabalhar para ela também. E aí eu tava lá e ela pegou o microfone e eu já fiquei. Falei, caramba, Cris vai falar? Não acredito. E ela subiu no palco, pegou o microfone. E lá em cima do microfone ela falou o quanto esse treinamento foi bom para ela, o quanto ela amou esse treinamento. Ó, estamos falando de crenças, gente. Crenças limitantes, elas podem ser trabalhadas sim. E é isso que a gente vai falar nessa live de hoje. E lá em cima ela disse, eu queria mandar uma mensagem agora para uma pessoa muito importante da minha vida. Ela está aqui lá no finalzinho. E eu já, sabe, o coração tava, meu Deus, o que é que vai acontecer aqui? E ela contou essa história. Casada nessa época, acho que há 3 anos, 4 anos atrás isso aconteceu. Estamos casados há 34 anos, eu tenho muita dificuldade em algo que eu sei que meu marido gosta muito, mas hoje eu quero declarar para todos vocês e quero que ele escute o que eu vou dizer. Meu amor, eu te amo de todo o meu coração, meu irmão. Gente, eu quase caio para trás. Gente. Eu não sei como eu não infartei nesse dia. 30 e tantos anos depois, gente, foi necessário um treinamento para quebra de crenças limitantes da minha esposa. Treinamento em programação neurolinguística. Para que ela conseguisse se libertar daquilo que aprisionava ela e externar o amor dela que ela sente por mim através de palavras. Percebe que é treinamento? Percebe que vendedor bom é vendedor treinado? Iveson, gente, essa live hoje está fantástica, viu? Nós temos aqui simplesmente um dos maiores PhDs em TikTok do Brasil, Iveson Iório, tá, gente? Se tu quer saber como ganhar dinheiro no TikTok, tem esse cara aí, ó, Iveson Iório, clica e segue ele. O cara é muito bom, muito bom. Mas vamos lá, beleza, gente? Tranquilo? Experiências emocionais negativas, Naldo. Isso também impede o vendedor de vender e gera crença limitante? Gera. Você cresce ouvindo que, por exemplo, vamos dar um exemplo. Você já escutou alguém dizer que vendedor é enrolão? Que vendedor gosta de empurrar pedido? Então, imagina, você cresce,
pensando nisso. Cria essa crença dentro de você que vendedor é enrolão, que vendedor é tirador de pedido, e na verdade o mundo das vendas não é isso. Nós sabemos que vender é servir. Por isso que eu trato o meu vendedor de elite de forma diferente, né? Quando a gente treina, que a pessoa entende, uma pessoa que acha que vender é empurrar pedido, sabe o que acontece na prática? Essa pessoa não faz algo importantíssimo no mundo das vendas que se chama follow-up. Vendedor que não faz follow-up, vendedor que não acompanha o processo, vendedor que não tem o retorno de todo o processo de vendas, ele não performa bem. Eu vou ensinar vocês em outras lives como isso funciona de forma prática. Vamos dar outro exemplo aqui de crença limitante. Interpretações distorcidas de fé e autoridade. Por exemplo, você já ouviu alguém falar que dinheiro afasta de Deus, que não é legal ser rico, porque, gente, a palavra do Senhor diz que nós somos feitos para ter vida e vida em abundância. Eu sou um vendedor próspero, eu sou empresário, eu tenho minha empresa de metalurgia, como vocês sabem. Paralelo a isso, eu tenho esse ramo de educação, de palestrar, de mentoria, né? E eu sou próspero. E a gente precisa ganhar dinheiro, sim, dar uma vida boa à nossa família. Por quê? Porque o vendedor ele precisa ser próspero, ele precisa ganhar dinheiro para ele realizar seus sonhos. Pessoas que têm essa mentalidade, elas não conseguem prosperar, não conseguem escalar no mundo das vendas. Percebe? Então, isso é complicado. Essas crenças que nos sabotam, os sabotadores verdadeiramente que nos impedem de prosperar. Quer outro exemplo do dia a dia? Por exemplo, smartphone. Agora eu vou puxar mais para o lado de cá. Smartphone. Se você não souber administrar o tempo do seu smartphone, você não performa bem em vendas. Quer que fazer um exemplo prático agora? Pega teu smartphone, vai lá em configurações e vai em tempo de uso. E vê quanto tempo tu ficou conectado nesse celular hoje. Se o que você ficou conectado foi complacente, foi real com o que você vendeu, beleza. Não, eu uso meu smartphone, eu estou 24 horas nele vendendo. Ótimo. Mas se você passou horas e horas no TikTok vendo besteira, no Instagram vendo besteira, vendo coisas que não alimentam, isso é totalmente um sabotador do tempo. Isso evita, isso faz com que a gente não prospere em vendas. Rodas de conversas que não alavancam o teu repertório, que não alavancam o teu mindset. Isso é sabotador? É, Naldo. Hoje você não vê mais Naldo Gama de forma alguma em rodadas de conversas que não tem sintonia com a minha verdadeira essência. Ah, mas você está dizendo, Naldo, que a gente não pode brincar, sorrir, contar piada? Lógico que pode. Momentos em família, que a gente conta uma piada, que a gente brinca, que a gente sorri, são momentos exclusivos. Mas você está no seu dia a dia de vendas. De repente você encontra um amigo e o amigo começa a falar besteira, besteira, besteira o tempo todo e o tempo vai passando, sabe? E o tempo vai passando e aí quando você olha, eu vou fazer uma pergunta para você agora que trabalha na área de vendas. Não sei se você consegue perceber. Qual é o valor da sua hora? Você sabe o valor da sua hora? Me fala. Qual o valor da sua hora? Naldo, eu nunca calculei. Pois é, você tem que calcular. Você tem que calcular. Se a média de salário que você faz hoje é 10K, 10 mil reais, você pega 10 mil reais, divide pela quantidade de horas que você trabalha no mês, vê que você trabalha 10 horas por mês, você trabalha 10 horas só. Pronto, 10 mil, 10 horas, o valor de uma hora sua é R$ 1.000. Agora imagina você 30 minutos conversando com uma pessoa que não está alavancando nada o seu repertório, o seu conhecimento, foi embora quanto? R$ 5.000. Eu faço essa conta, gente. É meio louco isso, né? Mas é assim que eu me vejo. Eu não posso perder tempo. Eu não posso perder tempo. Tempo é muito valioso. E a gente tem que valorizar isso. A nosso favor. Tranquilo? Vamos identificar e nomear as crenças nesse conteúdo que eu coloquei aqui para vocês. Gente, como é que eu identifico de onde veio essa crença, a origem dela?
Escuta interna, eu posso me perguntar. O que é que eu digo para mim mesmo? O que é que eu acho que me sabota? Uma autoanálise comportamental. Em que área eu me saboto? Em que área eu perco tempo, por exemplo? Seja bem-vindo, Lucas Vieira. Vamos lá, Nath, vamos lá, vamos embora, vamos produzir, né? Eu gosto muito de dizer assim, Naldo, as pessoas não gostam de fazer autoanálise, então se você não gosta de fazer autoanálise, faça pergunta a mentores. Você tem um mentor, tem um professor, faça perguntas, tem um gerente, chega para o teu gerente e pergunta, irmão, me fala uma coisa, você acha que eu consigo performar melhor? Aí ele vai dizer, eu tenho certeza que você tem potencial para performar melhor. Mas na sua visão, por que você acha que eu não performo melhor? Pode ter certeza, meu irmão, o teu gerente, se ele for um cara treinado, se ele for um cara que ama vendas, se ele for um cara conectado com o time, ele vai te dar essa resposta. Olha que dever de casa, amanhã para tu fazer. Olha que dever de casa. Chega para o teu gerente comercial e diz assim, ô, seu João, tudo bem, seu João? Dá um minutinho de uma palavra com o senhor, diga lá. Seu João, o senhor vê um potencial em mim de vendas bom? Vejo. Você acha que o salário que eu ganho, o senhor acha que tá bom ou o senhor acha que eu posso mais? É lógico que ele vai dizer, Naldo, você pode muito mais. Eu vejo um potencial em você que você pode muito mais. Então me ajuda, seu João. Em que eu posso melhorar? E aí ele vai dizer, cara, você precisa ser mais... Eu pensei que você precisa ser mais forte nas reuniões. Você se atrasa em reunião. Você precisa estudar mais o produto. Você precisa conhecer mais o cliente e chega lá, sabe? Você precisa criar uma conexão com o cliente, conexão com o cliente. E eu vejo que você vai muito direto no produto, muito direto no serviço. E a gente precisa criar conexão antes de vender. Percebe? Então, ó, esse diálogo vai melhorar. Vou te dar uma técnica agora. A técnica dos 3 Qs. Anota aí, anota no papel. Pega papel aí. Grande pastora Lúcia, seja bem-vinda aí na nossa live. Essa live está muito abençoada. Até pastor tem aqui. Obrigado, pastora Lúcia, por estar presente, viu? Seja muito bem-vinda à nossa live. Anota aí, pega papel. Aí anota aí. Coloca 3 Q assim, ó. Coloca um Q e Q. Deixa eu fazer assim. Coloca um Q, coloca outro Q e coloca outro Q, assim, ó. Coloca 3 Q aqui, ó. Q. A técnica dos 3 Q. Estamos falando sobre as crenças e os sabotadores que impedem que a gente alavanque nossas vendas. Vamos lá. Primeiro Q. O que eu acredito? O que eu acredito? Tá? Eu acredito que vendas me transformam numa pessoa próspera. Então eu acredito sim nas vendas. Eu acredito no treinamento em vendas. Eu acredito que vendas é treinamento. Quem me ensinou isso? Quem é o teu mentor? Nós precisamos ter um mentor, gente. Nós precisamos de alguém para que seja referência para nós. Eu tenho vários mentores na minha vida. O mentor da vida foi meu pai. É, meu pai. Não está mais aqui, mas sempre foi meu pai. Eu posso dizer várias frases aqui para vocês do meu pai. Faz 2, 3 anos que meu paizinho foi embora, mas fica as frases do meu pai na minha mente o tempo todo. E no mundo das vendas, quem é teu mentor? Quem é uma pessoa que é bom em vendas e tu segue ele? Todo dia tu lê uma mensagem dele, todo dia tu escuta um podcast desse cara, todo dia tu lê uma página do livro dele. Quem te ensinou isso? O que tu acredita hoje, quem te ensinou? Agora vamos para o próximo que é... Esse é poderoso. Quando eu aprendi isso, sabe por que eu estou dizendo isso? Porque isso ainda é verdade para mim. Gente, tem coisas que nós aprendemos lá atrás que hoje não servem mais. Elas precisam ser reaprendidas. Desaprender para aprender. Tem técnicas que não funcionam mais. Há pessoas que ensinam vendas, dizem assim, quando o cliente dizer tá caro, aí você diz, tá caro em relação a quê? Meu Deus, como isso é antigo. Caramba, como isso é antigo. Tá caro em relação a quê? Isso é do tempo que, sei lá. Hoje a gente usa perguntas reframes. Tá aqui nesse livro, ó. Vendas 360 graus, meu mais novo livro, da prospecção à fidelização. Na live anterior, várias pessoas mandaram um direct para mim de mensagem. Professor, e eu compro esse livro onde? No link da bio do meu Instagram,
você clica e compra o e-book, tá? O livro físico em livrarias, tá? Tem aí online, em todo canto, mas lá no link da bio tem o linkzinho da Eduz, você vai lá, clica, você paga e recebe o livro, tá? O e-book. Tanto esse como esse. Respondendo aí para vocês que queriam comprar o livro, tá? Mas não, estou aqui vendendo o livro, vamos continuar o nosso assunto. Então, técnica do 3Q. O que eu acredito, quem me ensinou e quando foi isso? Quando eu aprendi isso? Por quê? Porque isso que eu aprendi ainda é válido. Eu não preciso voltar para cá e reaprender. Eu não preciso procurar um novo mentor nesse assunto. Por exemplo, eu estou estudando maciçamente agora IA. Porque eu preciso entender e inserir IA no meu negócio. Eu tenho que estar nesse mundo digital, antenado nesse mundo digital, senão eu fico para trás. Não é? Estou bem feliz hoje porque ontem nós fizemos uma decisão de compra lá na nossa empresa, na nossa metalúrgica. E ontem nós batemos o martelo e compramos uma máquina de R$ 1 milhão, gente. O ano passado eu fiz uma live e falei para vocês que nós tínhamos comprado uma máquina de meio milhão. Um torno CNC. Vocês têm alguém da área de vendas aqui, da área de metalurgia? Maxwell, seja bem-vindo, Maxwell. A gente está falando sobre os sabotadores que impedem a nossa alta performance em vendas. E nós compramos e pagamos essa máquina, está dentro de casa, é nossa, está produzindo. Eu tenho um contrato com a Jeep Automotiva, eu fabrico peças para a Jeep, tá? E ontem nós fechamos um negócio com a fábrica chamada Home, a Home, que fabrica máquinas industriais, e nós compramos essa máquina, que é uma fresadora CNC, é um centro de usinagem. Máquina de R$ 1 milhão, nós ficamos muito felizes. É bom, sabe por quê? Porque eu sou o homem de vendas dessa empresa que é minha. E vendas é o coração de empresa. Sem vendas não se compra máquina. Sem vendas não sonha. Se não tem vendas, não tem sonho. Não é isso? Como é que a gente vai comprar nossa casa própria? É com vendas. Com receita. De onde vem a receita? Das vendas. O Brasil é um celeiro de oportunidades, gente. Até anotei aqui, eu estava fazendo uma pesquisa antes de começar. Às vezes, olha uma crença. Não tem para quem vender. Tá difícil vender. Olha, no Brasil nós temos 21 milhões de empresas ativas, segundo o Sebrae. 21 milhões de empresas ativas, segundo o Sebrae. E olha que fantástico. 70% do PIB brasileiro é comércio e serviços, ou seja, vendas e atendimento. É o nosso negócio, é a nossa vibe. 70% do PIB do Brasil. Ontem saiu, eu até postei no meu Instagram, uma alta de 2,3 no PIB, né? Menor do que o ano passado, mas as setinhas estão verdes. O Brasil ainda está caminhando, está bem, né? Então, gente, vendas é o coração de tudo. Vendas é que move o mundo. Tudo se. Olha aí, Nath. As vendas é o que se move. Tudo se resolve com vendas. Parabéns, Nath. É isso mesmo. Vendas é o coração de qualquer negócio, é o coração de qualquer empresa. Tudo que eu construí, minha casa de praia, meus carros, minha empresa, tudo foi construído com vendas. Eu me orgulho de ser um vendedor. Eu me orgulho de ter estudado, de continuar estudando. Me orgulho de estar aqui falando para vocês sobre vendas. Isso é muito importante. Voltando para cá, eu me empolgo e saio um pouco do tema. Vamos lá. Técnica 3Q, o que eu acredito, quem me ensinou, quando isso foi ensinado. Repita isso sempre, gente. Repita isso sempre para ver se isso faz sentido para o teu negócio. Seja bem-vindo, Júnior. Seja bem-vindo. Estamos falando sobre vendas. Vamos alavancar aqui. Naldo, e como é que eu posso mexer com isso, Naldo? Mude o seu diálogo interno, gente. Por exemplo, nada limita mais o vendedor do que as crenças invisíveis. Mude o diálogo interno. Por exemplo, eu não consigo vender. Você tem alguém, se você é gerente comercial e está aqui, você tem algum vendedor que já disse assim, tem jeito não consigo vender isso não. Muda o diálogo interno para como posso aprender a vender melhor. Vendas é técnica, vendas é ciência. Aqui, ó, da prospecção à fidelização. Mas tem que folhear isso aqui, tem que ler, tem que comer esse livro. Tem que mergulhar aqui, tem que ler, me chamar no Instagram, lá no meu direct. Não, eu comprei teu livro, no capítulo X da página tal, fala sobre perguntas reframes. Você deu vários exemplos, sou do ramo farmacêutico. E eu queria que tu me ensinasse, Naldo, como é que eu posso me dar exemplo de script, de perguntas reframes aplicado no mercado de farmácia, Naldo. Por exemplo. Percebe? É isso. Então tem que se movimentar para vender.
Vendas é algo que se movimenta muito, né? O cliente não tem dinheiro, sabe dizer? Não, esse cliente tem dinheiro para comprar isso, não. Na verdade, o cliente não vê valor suficiente ainda. Olha esse dado, empresas que treinam vendedores para falar em valor percebido aumenta em 38% o ticket em uma pesquisa da McKinsey. Quando se investe em treinamento, que o vendedor tem um repertório aguçado, ele pode alavancar o ticket médio da empresa em 38% por conta da credibilidade e da proficiência em vendas. A minha esposa disse que eu vou ficar doido, porque ela disse, menino, tu não para de ler, não. Eu postei esse livro hoje aqui, ó. Ah, dica de leitura. Vamos lá, ó. Dica de leitura, Vendas 360 graus da prospecção e fidelização de Naldo Gama. Estratégias poderosas para uma carreira de sucesso de Naldo Gama. Felicidade 360 graus, todos o caminho para ser feliz de Naldo Gama. Mas quer dois livros fantásticos que eu sempre vou e volto nesses livros. Vou te passar para anota aí. Esse livro é mágico, gente. Eu não ganho nada por isso. Nem ele sabe que eu estou fazendo isso. Mas o Tiago Brunet, eu sou muito fã de Tiago Brunet. Pastor Tiago Brunet. Vocês conhecem Tiago Brunet? Especialista em pessoas. Esse livro é fantástico. Já aqui, ó, na contracapa, sabe o que é que na contracapa desse livro diz? Pessoas nos amam, pessoas nos odeiam. Não desista das pessoas. Olha que fantástico. Esse é o mundo das vendas, gente. E é o livro atual que eu estou lendo agora, ó. As 48 Leis do Poder. Quem já viu esse livro? Hoje foi a lei número 41 que eu li. E até postei com vocês, a lei 41. Então é isso, vendas é isso. É estar o tempo todo se abastecendo de informação e praticando. Ó o Paulo aí, ó. Paulo Muniz, minha meta diária é sair para uma entrega e voltar com uma venda. Ó para você, Paulo, ó. Parabéns, meu irmão. Olha que fantástico. Minha meta diária é sair para uma entrega e voltar com uma venda. É o que eu faço. Eu fabrico as peças, vou entregar ao meu cliente e lá eu já realizo uma venda, Paulo. É o meu dia a dia. Eu não perco a oportunidade de estar prospectando novas vendas. Quando eu chego no cliente, a vida é uma venda. A vida é uma venda. Ana, acho que Ana foi minha aluna, Ana Félix de Moura, acho que é uma aluna minha. Júnior Quirino, seja muito bem-vindo, pessoal. Essa live tá fantástica. Vamos outro. Ó. Redes sociais são canais poderosos de venda, gente. E as pessoas, não, eu não sou muito bem com rede social. Meu Deus, a rede social hoje ajuda, vende demais. Hoje você pega o Instagram do cliente, olha lá como é que está funcionando, olha como está o que está acontecendo no mundo da empresa, do Instagram, no YouTube, no TikTok. Cada um tem uma vibe diferente. Estamos na era da informação e a informação hoje está aberta. É só ter acesso a ela. Hoje você pega um celular, assim, ó, coloca na frente de uma empresa, dá um print e diz, me fala a história dessa empresa, o ChatGPT vai pá, 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 pá. Até se você não preparou antes, 10 minutos antes, se você der um clique, você entra preparado. Tem uma fila aqui na mão para conversar com o cliente. Então não tem desculpa. Não tem desculpa para não se preparar em vendas. Outra coisa que estamos falando sobre os sabotadores que impedem que a gente alavanque as nossas vendas, tá? Algo muito importante é não definir as prioridades diárias. Gente, tem muita gente enrolada com o tempo porque não prioriza as coisas. Eu sempre dou exemplo, ó. Existe o hospital de emergência, existe o hospital de urgência. Existe o hospital de emergência e trauma aqui na Paraíba e existe o hospital que é só de urgência. Uma coisa é urgência, outra coisa é emergência. Tem coisas que precisam ser feitas agora, já, no primeiro momento do dia. Tem coisas que podem ser proteladas. Tem coisas que nem precisam ser feitas hoje. Podem ser feitas amanhã. Mas qual é a prioridade? Qual é a rota? Qual é a sequência? Por falar em rota, outra coisa que acaba com o vendedor é falta de rota estratégica. Eu já liderei um time de vendas, pessoal, numa consultoria, e que eu encontrei um vendedor e ele fazia isso, ó. Tem um cliente aqui, ó, tem um cliente aqui e outro aqui. Ele ia nesse cliente, aí depois visitava esse, depois voltava para esse que estava de lado desse. Por quê? Não por causa de horário, eu tenho que estar nesse aqui de 8 horas. Mas por que você não refez o cronograma do horário? Para que você pulasse para esse, se fosse mais eficaz na venda, na rota.
Então, rota é algo muito importante. Qual o planejamento de amanhã? Na próxima aula, eu vou falar algo muito importante, que é o amanhecer, do amanhecer ao sair de casa de um vendedor de elite. Você sabia que isso faz um diferencial gigante? Gigante. O amanhecer até abrir a porta e sair para trabalhar de um vendedor de alta performance. É o que eu faço, é o que eu aprendi e é o que é que me faz performar fantástico nas minhas vendas. E eu vou ensinar isso para vocês na próxima aula. Calma, vamos lá, vamos alavancar. Olha, um estudo de Harvard, né, saiu na revista Business Review da Harvard, diz que quando a gente define prioridades diárias, a gente aumenta em 40% a nossa produtividade. Então, é importante? Gente, é um estudo de Harvard, não é Naldo que está falando. Está falando que quando você lista, prioriza, faz a cronometragem de tudo direitinho, você tem um aumento de 40% da sua produtividade diária. Olha que fantástico. Então, isso é muito importante. O celular é um aliado fantástico, fantástico, mas ele precisa ser utilizado. Tem uma função no meu celular que eu limito o tempo de uso dele. Aí ele chega assim de mim assim, falta 10 minutos para acabar o seu tempo de uso do celular. Falei, caramba, falta 10 minutos, então eu vou logo ler as mensagens do WhatsApp que eu não li ainda. Percebe? Isso é para controle interno. O dever de casa que eu falei, entra lá em configuração do teu celular e vai lá. Tempo de uso diário. Você não vai acreditar. O dia tem 8 horas de trabalho e você passou 6 horas e meia no celular. Essas 6 horas e meia no celular foram vendendo ou prospectando vendas. Pensa comigo. Foi através dessas perguntas, foi através desses exercícios que eu ganhei mais produtividade. Que eu consigo hoje dizer para vocês de estar feliz, de estar comprando uma máquina de R$1 milhão na nossa empresa. Com o pé no chão, ó, com muito trabalho, com muito suor, com vendas. Vendas. Ah, mas o Brasil... Como que o Brasil tá ruim, gente? Eu estou investindo em máquina na nossa empresa. Comprar uma máquina de R$1 milhão para um pequeno empresa... Eu tenho 12 funcionários na minha metalúrgica. Nós somos uma empresa que fatura 3 milhões anos. Somos uma pequena empresa. Mas são as pequenas empresas que giram o Brasil. Que giram as vendas do Brasil. Não é? Então, gente, ó, mude o diálogo interno. Tem uma frase aqui que é fantástica, gente. Ó. A fé é o combustível da alta performance. Acredite primeiro e o resultado vem depois. É acreditar, gente. É acreditar. Quando eu falo em acreditar, eu sempre me lembro do meu amigo Geraldo Rufino. Né? Geraldo Rufino diz que, gente, se você não controla nem você, como é que você quer controlar a sua venda externa? Se você não tem um controle sobre você, sobre sua família, se você não ama a sua família, como é que você vai? Porque o cliente, ele precisa se sentir acolhido, ele precisa se sentir amado. Ele não precisa se sentir uma nota de R$200. Ou um fardo de produto que você está vendendo. Ele precisa sentir que ele é uma pessoa, que ele precisa de alguém para ouvir. Escutativa é algo fantástico em vendas. Escutativa. Né? O cliente precisa muitas vezes ser ouvido. Ele quer só uma pessoa para conversar. E eu vou ensinar vocês como é que a gente instiga, como é que a gente conecta conversas com o cliente. De forma natural. Todos os meus clientes hoje são meus amigos, gente. É incrível. São meus amigos, eles gostam de mim. Eu gosto deles. Nós conversamos e nós vendemos. E todo dia eu estou lá atendendo esses clientes. Mas isso vem de onde? Isso vem de amar o que faz. Isso vem de propósito. Eu vou falar sobre motivo nobre em uma dessas aulas, tá? Então, primeiro a gente está se organizando sobre como é a mente de um vendedor, quais são as crenças que nos limitam. Na próxima aula eu vou falar de algo muito forte, que é motivo nobre. E aí eu vou conectar você com a verdadeira essência da empresa. Olha, CNPJ, CPF conectados. CNPJ, CPF conectados através de algo no centro que se chama motivo nobre. Você vai amar a próxima aula. Você não pode perder. Você vai amar essa próxima aula. Vai ser uma verdadeira conexão entre a sua essência e as vendas. E é o que eu faço todo dia. É o que eu ensino aos meus mentorados. Eu vou dar uma palestra agora na Nordesa, sábado. E eu vou falar sobre isso, sobre conexão.
Que vendas é conexão, né? Serão 160, terão 160 vendedores naquela convenção de vendas e a gente vai estar lá transmitindo conhecimento para eles. Um abraço para todos da Nordesa que estão aí junto, pessoal da Planet Energia Solar, seja muito bem-vindo. E vamos lá. Vamos deixar 8h13, passa muito rápido, gente, só tem mais uns 5 minutinhos com vocês. Ó, vamos deixar um dever de casa, bora? Aula passada, eu deixei um dever de casa. Eu disse assim, me fala 3 pontos fortes do teu cliente que você atende. E 3 pontos fortes, não falei nada de ponto de melhoria, só falei ponto forte. Do teu produto e do serviço que tu vende. Ah, eu vendo energia solar. Qual o diferencial da Planet Energia Solar? Qual é o diferencial? Quais são os 3 pontos fortes da Planet Energia Solar? E quais são os 3 pontos fortes que te conectam nesse mercado de energia solar que o teu cliente tem? Manda essa mensagem para mim no direct, que eu vou responder cada uma depois. 3 pontos fortes do produto ou do serviço, 3 pontos fortes do mercado, do cliente que conecta, tá? Isso foi da aula 1, ainda dá tempo. Se quiser, quem não fez o dever de casa, faz, me manda no direct que eu vou responder cada um de vocês. Agora o dever de casa da aula de hoje. Complete a frase. Eu sou professor e eu gosto desse negócio de aula de professor. Eu acredito que vender é... Olha que fantástico. Eu acredito que vender é... Anota aí, pega o papel e anota. Eu acredito que vender é... Quero que você responda e mande para mim. Na mensagem, no direct, tá? Manda. Manda que depois vocês vão ver na próxima aula o que é que eu vou fazer com essas respostas. Dinheiro para mim significa... Dinheiro para mim significa... Anota. Quem está anotando diz assim, estou anotando, vai, fala aí. Estou anotando. Primeiro, eu acredito que vender é. Segundo, dinheiro para mim significa... Quando alguém me diz não, eu sinto... O que você sente quando alguém diz não? Quando você está lá no momento de vendas, na negociação, e a pessoa olha no fundo dos seus olhos e diz não. O que é que você sente? O que é que pulsa dentro de você nesse momento? Boa, Planeta Energia Solar. Anota aí. Beleza? Valeu, Raul. Ó, eu acredito que vender é... Dinheiro para mim significa... Quando alguém me diz não, eu sinto... E o último, esse é fantástico. Se eu ganhasse 10 vezes mais hoje, eu teria medo de... Vocês vão entender por que eu formulei essas 4 perguntas fantásticas para vocês no direct, quando vocês mandar para mim no direct. Se eu ganhasse 10 vezes mais, eu teria medo de... Beleza? Vai por mim. Faz esse dever de casa. Fala comigo. Pode mandar mensagem no direct que eu respondo, tá? Tem calma, que daqui para a próxima quarta-feira eu vou responder cada um de vocês, tá? É um dever de casa. Dever de casa da aula 1. Anota 3 pontos fortes do teu produto, 3 pontos fortes do mercado ou do cliente que você atende. Beleza? Aula 2. Eu acredito que vender é. Dinheiro para mim significa X. Quando alguém me diz não, eu sinto. Se eu ganhasse 10 vezes mais, eu teria medo de... Pronto. Vocês vão ver a conexão que essas perguntas têm no mundo das vendas. Tá bem, pessoal? Tranquilo? E aí? Valeu? Eu tô feliz demais de estar passando tudo isso para vocês. Foi que a gente aprendeu nessa aula hoje. Olha que fantástico. O que são crenças limitantes? Quais são as origens das crenças limitantes? Nós aprendemos de onde elas vêm. Lembra? Ambiente familiar, experiências negativas. Identificar e nomear as crenças. Nós identificamos e nomeamos as crenças. E trabalhamos elas. A técnica 3Q. Lembra? Técnica 3Q. Quem, quando, não é? Beleza? E o novo mindset das crenças limitantes. Isso foi o assunto que nós estudamos hoje. Trabalha isso. Aula 1, mentalidade do vendedor de elite. Aula 2, quais são os sabotadores? Celular é sabotador. Conversa paralela que não tem conexão com a sua verdadeira essência. É crença limitante. Maratonar numa série que... Eu adoro série que dentro dela tem um desenrolar de negociação, de liderança, de vendas.
sabe? Eu aprendo com essas séries. Naldo, pode maratonar na Netflix? Pode, desde que você use isso para aprendizado. Ah, mas, Naldo, não posso assistir um filme com a patroa aqui tomando uma taçazinha de vinho. Pode não, você deve. Nós somos vendedores, nós temos que ter momentos bons conosco, né? Mas a minha esposa diz que eu vou endoidar, porque a minha vida é assim, ó, é lento, é pegando livro, é estar sempre conectado com livros. Amém, pessoal? Tudo certo? Gratidão demais por todos vocês que ficaram aqui nessa live. Gratidão, sou muito grato a todos que clicaram aí, chamaram as pessoas. Luciana Batista acabou de chegar agora. Estamos terminando nossa live, mas eu vou deixar essa live gravada. Eu vou falar com o Wallace. O Wallace é quem decide se vai ou não deixar gravado. Ele é quem decide, tá? Que é a agência de marketing de São Paulo que toma conta aqui do meu Instagram. O que é que a gente vai ver na próxima aula? Identidade profissional. Olha aqui, que tema gostoso. Identidade profissional. Vendedor ou mestre em vendas? Você é um vendedor ou um mestre em vendas? Na próxima aula, eu vou transformar você de um simples vendedor em um mestre em vendas, em um vendedor de elite. Na próxima aula. Não perde, tá? Manda essa aula para os colegas. Eu quero que essa comunidade vá crescendo, para que a gente vá cada vez mais entendendo que é necessário nós estudarmos vendas. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Que vocês possam ser muito prósperos. Que essas lives que Deus colocou no meu coração de fazer, tá? Elas possam estar sendo luz na vida de vocês. Que vocês possam prosperar com vendas através do conhecimento. Fiquem com Deus. Deus abençoe e tenham uma noite agradabilíssima. E que amanhã vocês possam vender muito, porque vendas é que move o mundo. Fiquem com Deus. Deus abençoe a todos.